Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história, né? A gente vai dar continuidade ainda nessa grande questão da subida de Dom Pedro II, né, ao trono do Brasil. E com isso, a gente vai ver algumas coisas que foi realmente ligado, né, a essa subida ao trono de Dom Pedro II, como a importância do café para a economia brasileira no século XIX. Então, a expansão cafeeira no Brasil. Como foi essa expansão cafeeira, né? E qual foi a sua importância, né, para a economia do Brasil no século XIX? Que é isso que a gente vai entender um pouco sobre essa expansão, né, cafeeira no Brasil. Com isso, o Império do Café. Então, nesse Império do Café, que foi realmente introduzido no Brasil no início do século XVIII, vindo, né, das Guianas Francesas. Em pouco tempo ele foi realmente levado para a capitania do Rio de Janeiro, aonde passou a ser cultivado para o consumo doméstico. Apenas no final do século XVIII, com a empreensão, né, do consumo dos países do Ocidente, a produção para o mercado interno e externo começou a se expandir. Com isso, né, no começo do segundo reinado, o café já era o principal produto da economia brasileira. Representava 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial. Rápida expansão do seu cultivo deu-se, né, quatro fatores abundantes da terra, que foi disponibilizado da mão de obra barata, condições climáticas favoráveis, aumento do consumo do produto no exterior. A primeira fase, né, que a gente pode dizer, foi a produção que se estendeu até 1860, né, que teve como centro, né, o Vale do Parnaíba, Fluminense, que era a Barra Mansa, né, Vassouras e Barra do Piraí, e etc. E os paulistas, Taubaté, Areias, Bananal e etc., que levou essa região a se reunir, condições naturais excelentes, né, para o cultivo do café, terras virgens e férteis, chuvas regulares, relevos acidentados e altitude média entre 900 a 1.200 metros acima do nível do mar. Com tudo isso, né, o cultivo do café no Vale do Parnaíba seguiu no modelo adotado na agricultura de exportação, né, no Nordeste, baseado na grande propriedade na monocultura e na mão de obra escrava. Sem investir em inovações técnicas, os fazendeiros procuraram o quê? Aumentar a produção e expandindo assim a questão do cafezais para novas terras e ampliando assim o número de escravos para poder aumentar a produção do café. Com tudo isso, né, se deu no segundo reinado, o café já era o que? O principal produto da economia do país, representando assim 40% das exportações e mais da metade dessa produção mundial. Começou o Império do Café e a economia do Brasil começou a ter uma vasta vantagem, né, diante de alguns outros países. A partir daí, o café começou a fazer parte, né, do desenvolvimento do país. O café no Oeste Paulista. Como foi esse café no Oeste Paulista? Então, por volta de 1860, o cafeicultura do Vale do Parnaíba dava sinais de decadência. Por quê? O desmatamento e as queimadas e o sistema de extensivo de produção e a ausência das técnicas para combater a erosão que causava enfraquecimento do solo e a queda da produção. Com isso, começou a ter o declínio das lavouras cafeeiras no Vale do Parnaíba. A economia do café entrou em nova fase, que teve como centro o Oeste Paulista. A região apresentava condições favoráveis ao cultivo e com um solo de terra roxa muito fértil e a geografia pouco acidentada e grandes extensões de terras, né, anexas exploradas. Com essa vantagem, esses fatores somados à adoção de novas técnicas agrícolas fizeram que o cafezais do Oeste Paulista fosse mais produtivo e duradouros que do Vale do Parnaíba.
A aquisição das máquinas de secagem e, e o secamento e o ensacamento e o beneficiamento do café teve como a partir de 1870 também a contribuição para o aumento da produção nessa área do interior paulista. A partir daí, o principal foco das províncias de São Paulo e dos fazendeiros não era apenas os proprietários rurais, mas os empresários capitalistas. Com os recursos obtidos com a venda, e os cafeicultores introduziram inovações técnicas nas fazendas, investimento em indústrias, bancos, ferrovias, casas de exportação e outros setores urbanos. Muitos representantes dessa burguesia cafeeira estavam estabelecidos nas cidades e participavam ativamente da vida política do país. Tudo isso foi a representação, né, que ficou conhecido o café no Oeste Paulista. Sabemos que na história o São Paulo era o grande produtor de café e a partir daí fazia o centro da comercialização e da produção em massa desse café e o aumento da economia do país. Com essa expansão, né, gente, com essa expansão da questão da cafeicultura no centro-sul do Brasil, no século XIX e XX, que levou, né, a primeira fase do Vale do Parnaíba, Fluminense, né, e o Paulista, primeira metade do século XIX. Depois tivemos a segunda fase, que foi o centro-norte de São Paulo, que foi o Velho Oeste Paulista e a zona da Mata Mineira, né, que da segunda metade do século XIX até 1930. E a terceira fase foi o Novo Oeste Paulista, que foi no século XX. Então, esses limites atuais do Estado que deu a expansão, né, do café. Tudo isso ocorreu a partir do momento com a questão do expansionismo, né, do café, né, do centro-sul do Brasil no século XIX ao século XX, levando essas fases que eu acabei de citar, a primeira, a segunda e a terceira fase, né, que foi decisivo, que limitou as atuais estados e a expansão desse café para a economia do Brasil. Aqui eu coloquei um mapa conceitual falando sobre o segundo reinado, né? A questão de Dom Pedro II como o golpe na maioridade que nós vimos nesse primeiro contexto, né? Que assumiu o poder a partir dos 14 anos, o fim do império com a insatisfação do exército e o golpe militar que derrubou o império, a Guerra do Paraguai, que foi um choque de interesse entre o Brasil, Argentina e Uruguai, vitória brasileira, 50 mil mortos, fortalecendo assim o exército brasileiro, o parlamentarismo e as vesas que levou esse parlamentarismo subordinado ao imperador e uma política de revezamento, que foi entre os dois partidos que estavam disputando o poder. Com tudo isso, nasceu o café, que foi o principal foco para o antigo questão antiga industrial e o Vale do Parnaíba, e aumentando assim o fluxo dos imigrantes no Brasil. Também tivemos essa atividade industrial, que foi a taxa da questão das tarifas de alves brancos, né, e era manual, e também a escravidão, que foi a lei de Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre e lei de Saraiva Contingente e a lei Áurea, que foi a lei que deu a libertação dos escravos, né? A partir daí, tudo isso ocorreu, né, nesse segundo reinado. Então, na próxima aula a gente vai encerrar esse segundo reinado com a questão dos indígenas, né, no Brasil, e a questão escravista, né, que aí a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão dessas leis aí, né, a lei de Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei de Saraiva Contegipe e a lei Áurea, e o restante das atividades industriais por conta dessas taxas de alfândegas, né, criadas no país, tarifa de alves branco e a era manual, que foi uma era que foi a proporção do desenvolvimento, né, que levou, né, também a certa questão do fim do império. Então, tudo isso foi o que a gente começou a entender sobre a questão expansionista, né, do café no Oeste Paulista e o desenvolvimento dos estados e as fases desse café com a expansão cafeira no Brasil, né, como foi a importância do café para o desenvolvimento econômico do país no século XIX.
E com isso, na próxima aula, a gente faz e fecha esse segundo reinado, né, com a questão da questão escravistas e as leis, né, de proteção, né, e a diminuição da etnia racial no país. Então, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libras, o início.